Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série C. Também terminou ontem, segunda-feira, 7 de agosto, a 16ª rodada, hein? São 19. Vamos lembrar que a Série C, você tem 20 clubes participantes, turno único, 19 rodadas. Foi a 16ª, né? Faltam só 3 para a gente conhecer os 8 primeiros colocados, que vão para a segunda fase e fazer os 2 quadrangulares decisivos. E os 4 últimos que vão cair para a Série D. Olha que nessa rodada 16ª nós temos um novo velho líder. O Operário, lá do Paraná, né? O Operário subiu 4 posições, venceu na rodada do São Bernardo e assumiu realmente, novamente, né, a liderança. Pegou do Amazonas, que empatou em casa. Os 8 que estavam no G8 continuam. Continuam os 8 mesmo. Operário, Amazonas, o Belo, o Botafogo da Paraíba, né? O Brusque, Volta Redonda, o Náutico, São José e o Paysandu. Os 8 continuam mesmo. O que mudou foi a posição. Por exemplo, o Operário saiu lá de quarto, foi para primeiro, né? Primeiro colocado, o Amazonas era primeiro, foi o segundo. Mas os 8 continuam os mesmos, mas tem que tomar cuidado. O Ipiranga, o Confiança, o CSA e o São Bernardo têm todos um pontinho a menos. E aí você tem o Figueirense e o Remo com 3 pontinhos a menos do 8º colocado. Então essa briga aí nas 3 últimas rodadas vai ser espetacular, hein? Assim como vai ser lá embaixo. Por exemplo, o Manaus venceu e saiu da zona do rebaixamento. E colocou o Floresta, que perdeu. Então veja que Floresta, América, Altos e Pouso Alegre estão na zona do rebaixamento. O América, o Altos e o Pouso Alegre não conseguem sair. O Floresta entrou e o Manaus saiu. O artilheiro continua sendo o Sassá com 13 gols. E olha, o Eric Farias, que era o vice-artilheiro com 9 gols, já foi embora do Ipiranga, foi jogar no Juventude Série B. A mesma coisa aconteceu com o Silas, que era o terceiro artilheiro com 8 gols. O Silas do São José, o Zequinha lá de Porto Alegre, deixou também o São José e foi jogar o Atlético Goianiense na Série B. Olha que coisa, para o Sassá ficou tranquilaço terminar essa Série C na artilharia. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, dê sua opinião, dê sua informação, dê seu like, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, como a gente vai trocando ideia sempre nas minhas mídias sociais, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, tudo junto, Luiz Ademar JR, certo? Então, pois bem, vamos falar dessa 16ª, que depois nós vamos ter a antepenúltima, a penúltima e a última rodada só para definir os 8. E tem muita coisa para bater aí, hein? E tem alguns times lá, os 4 primeiros principalmente, que estão muito próximos da classificação, muito próximo. Mas vamos lá. O Amazonas, que era o líder, enfrentou a Aparecidense, que vem crescendo de produção, hein? A Aparecidense esteve dentro da zona do rebaixamento, mas depois que trocou o comando, começou a melhorar e tal. A Aparecidense armou uma marcação muito forte lá e empatou com o líder, era líder, o Amazonas, por 0-0. 0-0, o Amazonas foi a 29 pontos, né? Enquanto a Aparecidense somou mais 18, ele é o 15º colocado, tá 2, evidentemente, do Floresta, ainda corre muito perigo, mas nas últimas rodadas vem respirando fora da zona do rebaixamento, né? E aí o Operário, que abriu a rodada no sábado, empatando 0-0, acabou perdendo no domingo a liderança para o Operário. O Operário, lá do Paraná, ele fez uma partida com o São Bernardo muito disputado, muito disputado. E aí o Eduardo Scheid, aos 50 do primeiro tempo, fez 1-0 para o Operário. Segundo tempo o São Bernardo foi para cima, o Operário também, jogo muito equilibrado, jogo tenso. O Matheus Salustiano, zagueiro até do São Bernardo, foi expulso, mas o Operário ficou muito perto da classificação com 29 pontos. Você vê que nós temos 9 pontos em disputa. 9 pontos em disputa, faltam só 3 rodadas. O Ipiranga, que é o nono, tem 22. Ele tem 29. Ele está a 7 de distância do 8º. Então, se ele vencer a próxima rodada, fatalmente vai se classificar com antecedência o Operário e o Amazonas, né? O Amazonas é a mesma situação. Porque os dois têm 29 pontos. O Operário agora nos critérios. Os dois têm 8 vitórias. No saldo de gols, o Operário tem 7. O Amazonas tem 4. Mas os dois com 29 pontos estão muito perto, vencendo a próximo final de semana, estão classificados. Já estão na fase decisiva, né? Caminham muito firme, certo? Operário agora o novo líder, o Amazonas na segunda colocação. A Aparecidense somou esse pontinho, 18 pontos contra o Amazonas, e o São Bernardo, que perdeu, ele ficou numa situação, ele caiu 3 posições, ele é o 12º. Lembra que ele liderou o campeonato faz tempo, hein? Aí não ganha faz umas 8 rodadas, é isso que dá.
Olha como ele tinha gordura. E por quê? Ele, mesmo sendo o 12º colocado, ele tem 22 pontos contra 23 do Paysandu. 24 do São José. A 2 pontos. E olha que caiu vertiginosamente, não sei como explicar, Márcio Zanardi. Não sei como explicar. Que fase terrível do São Bernardo. Bom, o terceiro colocado, que também está muito perto da classificação, é o Belo. O popular Botafogo da Paraíba. Nosso Belo querido. O Belo, gente, poderia até estar numa situação mais privilegiada, né? Se ele tivesse vencido em casa. Porque se ele tivesse vencido em casa, ele seria agora o líder, né? Ele teria 30 pontos, ele seria o líder. Mas ele estava vencendo o São José em casa ontem, na segunda-feira, por 1-0, gol do Marco Antônio. Aliás, um belo gol de dentro da área, uma paulada, um belo gol. Mas o Thiago Santos, de cabeça, empatou para o Zequinha aos 41 do segundo tempo. E deu um banho de água fria no Belo, que estava sendo líder, né? E se manteve no G8 o São José. Bota 28, um ponto atrás do Operário Amazonas, mas com 28 também ele tem 6 do 9º colocado, que é o Ipiranga. Então tem uma distância muito tranquila, muito tranquila. Se vencer a próxima rodada, também fatalmente vai se classificar. E o São José com 24, 7º colocado, continua na 7ª colocação, mas tem que tomar cuidado, porque ele tem só 2 pontos de diferença de Ipiranga, Confiança, CSA e São Bernardo, né? Então tem que tomar muito cuidado. O 4º colocado caiu 2 posições, é o Brusque, hein? Você vê o que é o Brusque, que também recentemente liderou a competição. Foi jogar com o Ipiranga em Erechim, perdeu de 2-0. O William Barbo, cobrando o pênalti, fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Neto. O Ipiranga que vendeu seu artilheiro, né? Vendeu seu artilheiro para o Juventude. Era o Eric Farias, que era o vice-artilheiro da competição, e mesmo vencendo, ganhou e colou. Ele é o 9º colocado com 29 pontos, 1 atrás do Paysandu. 9º, hein? Entrou na briga de novo, ele já teve várias vezes, várias rodadas dentro do G8. E o Brusque, mesmo perdendo, caiu 2 posições, de 2º para 4º, mas tem 27 pontos, também está muito bem. Está 5 pontos de diferença do 9º colocado, ainda está respirando tranquilo. Na 5ª colocação aparece o Volta Redonda, que caiu uma posição, né? Ele era o 4º, agora é o 5º. O Volta Redonda, que também perdeu na rodada, perdeu para o Remo. O Remo está começando a subir, hein? Saiu da zona de rebaixamento e vem subindo, subindo, subindo. O Muriqui de pênalti fez 1-0. O Ítalo, que é um dos artilheiros da competição, brigando pela artilharia, né? O Ítalo tem 8 gols agora. O Eric Farias com 9 e o Silas com 8 já estão fora da competição. Então agora ele é o vice-artilheiro com 8 gols. O Ítalo Carvalho do Volta Redonda fez o gol, mas o Remo, com o Diego Ivo de cabeça aos 23 do segundo tempo, decretou uma vitória importantíssima. Por quê? O Remo começa a se afastar da zona do rebaixamento, 20 pontos, 14º colocado, a 4 da zona do rebaixamento. E aí, como o Paysandu, seu rival, tem 23, ele já começa a tentar pensar em G8, por que não? Ele tem que tomar cuidado lá embaixo, mas ele tem que estar de olho lá em cima. O Remo quer essa bela vitória. O Volta Redonda caiu uma posição, era 4º, ficou 5º, mas tem 26, ainda tem 4 pontos de distância do 9º colocado, ainda está tranquilo. Quem continua na 6ª colocação é o Náutico. O Náutico que foi vaiado até pela sua torcida no empate de 0-0 com o CSA. Quase 16 mil torcedores lá nos aflitos. A torcida vaiou os jogadores, vaiou o Fernando Marchiori e tal. Mas, gente, vamos lá, vamos lá. O time está muito bem colocado e pegou um CSA forte, um duelo nordestino, né? Um CSA que está brigando, um CSA que está na 11ª colocação com 22 pontos, a 1 do G8, a 1. Então o jogo também era decisivo para ele. O Náutico somou 1 ponto, 25, está a 3 do 9º colocado, está dentro do que agora tem que fazer sua parte. É isso. Acho que vai é um pouco demais, mas eu respeito o torcedor demais. Então o Náutico com 25 é o 6º, o São José que empatou é o 7º, e o Paysandu se manteve na 8ª colocação com 23 pontos. Olha, suando, hein? Suando. Fez 1-0 no Altos, que era o Lanterninha lá no Piauí, né? E aí o Altos empatou com o Marcelo. E aí, evidentemente, esse ponto, o torcedor fala, pô, mas com Lanterna e tal, mas pô, você trouxe um ponto que te manteve fora de casa, que te manteve no G8.
O Altos que estava. O Cristiano Bassoli foi promovido de auxiliar permanente para técnico, já trocou de técnico toda hora e não sai da zona do rebaixamento. Enfim, o Altos pelo menos deixou a lanterna para o Pouso Alegre, ele é o 13º, tem 13 pontos, é o 19º colocado, mas já está a 4 de sair da zona do rebaixamento. Só faltam 9 pontos em disputa. Começa a ficar complicada a situação do Altos. E o Paysandu se manteve. 23 se manteve no G8 ali. É o mesmo G8, só mudando o líder. Certo? O Ipiranga, eu falei para vocês que venceu o nono com 22. E o Confiança ontem venceu por 3-1. E olha, Floresta colocou o Floresta na zona do rebaixamento. 1-0 logo de cara, o Negamba fez um golaço na gaveta. Aí o Riquelmo fez 2-0, né? O Caio Mancha descontou pro Floresta. E o Riquelmo, que tinha feito o gol, fez uma burrice, foi expulso. Ficou reclamando, tomou amarelo, continuou reclamando. Eu falei, pô, Confiança agora vai se ferrar no segundo tempo, hein? E na raça e tal, não só marcou, conseguiu segurar o resultado, como o Rafael fez 3-1 aos 49 do segundo tempo. Que vitória maiúscula. O meu amigo Sérgio Soares vai rebolar lá, porque o Floresta foi para a zona do rebaixamento, é o 17º, ele entrou no lugar do Manaus, 17º com 16 pontos, a briga vai até a final, é certeza isso, né? E para o Confiança ele ficou na 10ª colocação, subiu 2 posições, está 1 do G8 onde ele já esteve. Ele já foi até líder, brigando pela liderança com o São Bernardo, vamos lembrar. Parece que o Confiança vai recuperando a sua confiança. Eu brinco sempre para a torcida do Confiança ter confiança no Confiança, perfeito? É uma brincadeirinha, mas tá valendo. Então Ipiranga 22, Confiança 22, CSA 22 e o São Bernardo 22. Esses 4 seguem na briga. O Figueirense, 13º colocado com 20, poderia estar numa situação melhor, né? Mas, durante o campeonato ele alternou muito, mas nessa rodada ele meteu 3-0 no América com propriedade. Gustavo França, Léo Arthur e Dudu Silva, tudo no segundo tempo. Primeiro tempo que a torcida ficou bravo, meio contrariado e tal, mas no segundo tempo abriu a porteira. 3-0, Gustavo França, Léo Arthur e Dudu Silva. Uma vitória importante, porque ele 13 pontos, ele 20, ele está a 3 do G8. Evidentemente que nessas 3 últimas rodadas ele vai ter que fazer muito ponto, mas ainda continua brigando com 20 pontos, os mesmos 20 que eu falei para vocês do Remo que venceu. Aparecidense que empatou 15º com 18 e o Manaus que venceu 16º com 17. Lá embaixo a gente tem o Floresta com 16, o América que perdeu 15, o Altos que empatou 13 e o Pouso Alegre, o Lanterna, agora Pouso Alegre, que já mandou o treinador embora, tinha mandado o Roger, agora mandou o Henrique embora também. O Pouso Alegre parece, assim como eu falo no ABC, a matemática me desmente, né? Mas jogando em casa ele perdeu do Manaus por 1-0. O Manaus fez com o Gabriel Correia. Enquanto o Manaus, que estava desesperado, sai da zona do rebaixamento 16º, foi 16º agora com 17 pontos. O Pouso Alegre, que era o 19º, foi para a Lanterna, 12. Ele já está a 5 de sair da zona do rebaixamento, faltam 9 pontos. Ou seja, assim como eu tenho falado lá do ABC na Série B, eu acho que o Pouso Alegre já era. E ainda mandou o treinador embora, agora foi pro desespero, né? Foi pro desespero, eu acho que vai ficar a situação complicada. Pois bem, G8, Operário 29, Amazonas 29, Botafogo da Paraíba 28, Brusque 27, Volta Redonda 26, Náutico 25, São José 24, Paysandu 23. Esses estão no G8, estariam classificados hoje, certo? Hoje estariam rebaixados Floresta com 16, América de Natal com 15, Altos do Piauí com 13 e o Pouso Alegre de Minas com 12. Mas essas rodadas prometem, hein? Bom, a antepenúltima rodada, a 17ª, vai começar no sábado. Aparecidense, ainda desesperado para sair da zona do rebaixamento, joga em casa contra o Confiança, que está desesperado para voltar para o G8. Importantíssimo jogo, sábado, 16 horas, sábado, dia 12 de agosto agora. Importantíssimo para os dois. E o mesmo vale para São Bernardo e Amazonas. São Bernardo joga em São Bernardo. É tudo ou nada. Ele precisa vencer para tentar voltar para o G8. E vencer nada menos que o vice-líder, que está de olho também no resultado, para tentar, quem sabe, voltar para a liderança. Olha que outro duelo, sábado, 16 horas, importantíssimo. Sábado, 19 horas, Brusque e Altos. Brusque, para se manter dentro do G8 e aproximar da liderança de novo. O Altos, amigo, com 13 pontos, ele precisa desesperadamente vencer, e mesmo se ele vencer, ele continua na zona do rebaixamento. Olha como é importante esse jogo para o Altos, mas não é fácil jogar com o Brusque lá em Brusque. 19 horas do sábado, Volta Redonda e Operário, duelo de G8, o que pode facilitar para quem está fora do G8.
Volta Redonda, quinto com 26, o Operário, o líder com 29, né? Então, para quem está lá fora do G8, é importantíssimo esse jogo. Aí no domingo, 16 horas, o Paysandu, olha outro jogo de G8. Paysandu joga em casa com o apoio da sua massa, oitavo com 23, contra o Náutico, que tem 25. Se o Paysandu vence, ele passa o Náutico, né? Se o Náutico vence, ele deixa, provavelmente ele tira o Paysandu do G8. Que jogão, domingo, 16 horas. Mesmo horário de CSA e Botafogo da Paraíba. Botafogo defende a sua presença lá e a vitória até o classifica já para a próxima fase e pode até levar para a liderança, dependendo dos resultados, mas ele joga lá em Maceió contra o CSA, que precisa vencer para voltar ou se aproximar ainda mais do G8. Que jogão, hein? Que duelo nordestino, jogão. Em Manaus, a gente tem Manaus e Remo, né? Manaus saiu da zona de rebaixamento, 16º, está ameaçadíssimo ainda. E o Remo querendo se aproximar do G8. Que jogaço! Só jogos importantes para a tabela, hein? Aí às 19 horas nós temos o Zequinha. O Zequinho São José, sétimo colocado com 24 pontos. Precisa jogar em casa, precisa vencer para se manter no G8. Enfrentando um Figueirense que sequer se classificar. Ele tem 20, o Zequinha tem 24. Ele precisa vencer para colar ali. É a oportunidade da vida do Figueirense e do São José também, claro. 19 horas do domingo ainda, América de Natal e Pouso Alegre. Amigo, quem perder aí, provavelmente cai. O América, se vencer, ele pode sair. Ele vai a 18, de repente, da rodada, ele pode até sair. O Pouso Alegre, se vencer, ele vai a 15 pontos, não sai. Mas respira. Mas se ele perder esse jogo, ele já caiu. Porque daí vai faltar 2 rodadas, 6 pontos, ele só pode ir depois a 18, se ele continuar com 12. Então, é desesperador para o Pouso Alegre esse jogo, mais do que para o América, que também está na zona do rebaixamento. E aí, na segunda-feira, a gente encerra a antepenúltima, 17ª e antepenúltima rodada da primeira fase, com o Floresta, hein? Lá em Fortaleza, recebendo Ipiranga. O Ipiranga está na boca de entrar no G8. Precisa porque precisa do resultado. Mas o Floresta, para sair da zona do rebaixamento, precisa do resultado. É tudo ou nada. Veja que eu falei a maioria de jogos que valem muito, ou lá em cima, ou lá embaixo, ou com adversários que brigam lá em cima e brigam lá embaixo. Então tá ficando cada vez melhor essa Série C e evidentemente eu vou contando tudo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos e na próxima segunda eu volto com todos os detalhes da antepenúltima rodada, 17ª da Série C. Um abraço, até lá!